Olá, sétimo ano, tudo bem? A partir do capítulo 8 até o capítulo 11, serei eu que apresentarei todas as informações, os conteúdos para vocês. Meu nome é Felipe, eu sou professor de redação e hoje a gente vai falar sobre verbete de enciclopédia digital, tá? Eu não começo lendo o texto que abre o capítulo 8, que está na página 402, o capítulo abre na 402, o texto está situado a partir da 403, mas eu peço a vocês que deixem a apostila de vocês aberta na página 407, que mais para frente, durante a aula, a gente vai precisar um pouco disso aí, beleza? Então, a gente vai começar indo direto para a definição de um verbete de enciclopédia digital, tá? Então, qual é a definição de um verbete de enciclopédia digital? Para que serve? O verbete de enciclopédia digital, ele vai explicar um conceito ou uma palavra, tá? Como assim? A ideia do verbete é trazer para a pessoa que está acessando aquela informação uma definição melhor, algo mais aprofundado daquela palavra, tá? Olha só, vamos ver um exemplo aqui que eu separei, que é óbvio. Deixa eu falar uma coisa antes de a gente começar. A máxima que a gente tem, que a gente conhece, de que se está na internet é verdade, é uma problemática, porque se está na internet nem sempre é verdade e acessa a informação com o pé atrás, tá? Não estou falando que tudo que está na internet é mentira, não, longe disso. O que eu estou dizendo é para tomar cuidado. Fazer a pesquisa na internet, ela requer cuidado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acessar esse link para a gente ver o que vai falar aqui. Então, nesse link, a gente tem a definição da palavra verbete. Então, verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões de escritos sistemáticos, determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Então, aqui nessa palavra, nessa busca que a gente fez, eu fiz, eu tenho a definição da palavra verbete. Então, sim, isso aqui é um verbete. Estou definindo o conceito de verbete, tá? Continuando aqui. Esse foi o exemplo. Eu preciso falar para vocês sobre a linguagem do mundo digital. Ela é um pouco diferente. Ela engloba 3 pontos, que o primeiro é hipermídia. O texto hipermediático, ele vai mostrar para nós várias e várias outras informações e textos que não é só o texto escrito. Ele também abrange o texto escrito, mas é um texto escrito, é um texto que é escrito, possui filme, possui links ou hiperlinks para outros filmes, para outros textos, possui imagens, possui música, tá? É a primeira informação sobre linguagem da internet. A segunda, e é a que a gente mais conhece, a segunda não é a que a gente conhece, é a terceira que a gente mais conhece. A segunda é o hipertexto. O hipertexto é muito confundido com o hiperlink, que a gente vai chamar só de link, porque a gente está íntimo já há bastante tempo. O hipertexto é quando tem uma informação no texto e eu clico, e nesse texto, eu vou explicar depois melhor quando a gente rever um exemplo. Quando eu clico ali, eu vou ter uma informação no texto. Ou seja, é uma informação no texto para explicar algo. É meio confuso, mas quando eu voltar no exemplo de verbete, a gente vê. E por fim, esse aí, a gente está super íntimo, é o hiperlink. O hiperlink é um atalho que eu clico e eu vou para uma outra janela na internet para acessar mais informação. Então, eu tenho essas 3. Texto, hiperlink, hipertexto, hiperlink e hipermídia, beleza? Eu vou ensinar vocês a como colocar o hiperlink num texto, mas primeiro eu preciso voltar aqui no exemplo para mostrar, para nós vermos como funciona o hipertexto, porque acho que ficou meio confuso. Então, vamos lá. Tá vendo essa informação aqui? Reparou que quando eu botei o cursor do mouse em cima, a seta mudou para uma mãozinha? Se eu clicar aqui com o botão esquerdo, eu vou pular direto aqui para contexto. Se eu volto aqui em cima e clico em referências, o texto vai direto para referências. Isso aqui a referência aqui embaixo. Isso é o hipertexto, é quando tem um atalho
para informações dentro do texto. O hiperlink ou link é isso aqui, ó. Quando eu tenho atalhos para uma outra página, reparou que eu cliquei com o botão direito, abriu aqui, eu vou clicar abrir link nova guia. Aí eu abri uma nova guia também do site que a gente está acessando e aqui tem toda a informação. Por que eu cliquei com o botão direito? Com o botão direito primeiro, depois com o esquerdo. Eu pedi para abrir uma nova guia. Porque se eu clico com o botão direito direto, eu saio da página que eu estava. Então eu vou ter que voltar. Então assim eu consigo manter uma organização de várias páginas que eu estou acessando ao mesmo tempo. Tá ok? Voltando à nossa apresentação, eu estava aqui e ia falar com vocês sobre o tutorial. Beleza. Eu vou explicar para vocês como eu coloco hiperlinks em texto, em documentos do Word e documentos do Google Documentos, tá? Para vocês, caso um dia precisem enviar um texto de forma digital, um texto em documentos, um texto de Word, vocês consigam fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui. Primeira coisa, eu quero colocar esse link aqui, esse hiperlink como hipertexto. Eu vou fazer direto no teclado. Eu vou dar Ctrl mais C. Ou vocês podem vir aqui também fazer, ó, botão direito, copiar, botão esquerdo, copiar a informação. Eu vou fazer primeiro aqui. Já está direto, eu não preciso ficar trocando no programa que eu estou gravando aqui as informações. Então, vamos lá. Eu quero que esse texto que é um planejamento de uma aula minha, antiga, perdão, planejamento dessa aula aqui, eu quero inserir um link aqui. Como eu faço? Eu vou selecionar, como eu seleciono? Eu seguro o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse e arrasto até a informação que eu quero. Pronto, isso aqui tudo. Desculpa, o meu navegador aqui eu já tentei várias e várias vezes e não consegui, mas ele está em inglês. Então eu vou ver aqui, insert, que é inserir, e está aqui, ó, bem aqui tem link, que poderia ser Ctrl K. Eu clico aqui, vai aparecer essa tela. Aqui onde está piscando o cursor, eu vou clicar, eu clico o botão direito, vou até colar o botão esquerdo. Eu poderia também apertar Ctrl mais V e clico em aplicar. Pronto. Se eu vier aqui, ó, botar o cursor em cima, clicando, aparece já o link que é essa apresentação aqui. Não vou abrir, por quê? Porque senão vão abrir várias janelas sobre isso. Já tenho muita janela aqui, vou até fechar aqui ela. Bom, agora eu vou ensinar vocês como eu faço isso no Word. Deixa eu só trocar aqui a tela de gravação, beleza? E aqui eu já tenho a tela do Word aqui. É a mesma coisa. Eu venho, seleciono da mesma forma que eu ensinei para vocês anteriormente, onde eu quero colocar. Essa aqui é a minha aula antiga. Eu venho aqui em inserir, ó, geralmente estaria aqui, página inicial. Eu venho em inserir, que está do lado, venho em hiperlink, abre isso aqui, é muita informação, não mexe em nada. Você vem direto no endereço, botão direito, colar. Ou você vem, vai estar desse jeito aqui, ó. Você vem direto, Ctrl mais V. Pronto. Dou OK. Reparou que ficou em azul e sublinhado? Isso me indica que eu tenho um hiperlink aqui. Só tem um problema. Se eu clicar, não acontece nada. Como eu faço para acessar essa informação? Eu seguro o botão Ctrl, mudou. Percebeu que mudou? Minha setinha mudou, ó. Mudou. Eu clico e vai abrir direto a página aqui. Viu? Está abrindo uma página nova que foi da informação que veio do meu texto. Beleza? Então é assim que eu coloco hiperlink em textos escritos. Tá? Temos um tutorial. A parte bem... A apostila pede, então, explicado. Beleza? Vamos lá. Agora uma curiosidade para vocês. Hoje em dia, quando a gente precisa acessar uma informação rápida de uma enciclopédia, um verbete de enciclopédia e dicionário, a gente pega o nosso celular ou um computador, vai no buscador do navegador e escreve a enciclopédia. Antigamente, quando eu era criança, da idade de vocês, para eu fazer uma pesquisa, eu tinha que usar isso aí, ó. Essa montoeira de enciclopédias. Nem toda casa tinha, era bem difícil ter em casa, porque vocês podem perceber que eu tenho
de acordo com o ano, eu tenho dicionário, eu tenho enciclopédia de acordo com informações gerais, eram divididos também por ordem alfabética. E como você tinha acesso a isso? De duas formas, perdão, de três formas. Ou você tinha isso em casa, que era realmente difícil, ou a escola disponibilizava isso para vocês, ou a terceira forma que eu usei muito, lá perto de casa tinha uma bibliotecazinha municipal que eu conseguia, que tinha coleção da Barça direto, então eu ia muito nessa bibliotecazinha para fazer pesquisa, e era assim que pesquisava, e não era fácil de pesquisar. Por exemplo, se eu quisesse procurar a definição de apostila, eu tinha que pegar a enciclopédia que tinha todos os verbetes com A, pegava, abria na parte onde tinha o A, eu ia depois, a próxima letra é o P, eu ia até onde estava o P, e assim eu ia achando, e assim eu fazia a pesquisa. Era muito mais demorado, isso é pesado, vocês percebam que isso aqui é tudo capa dura, é pesado, não tinha como ficar carregando, e era assim que a gente fazia pesquisa. Eu tinha duas enciclopédias muito usadas na época, uma tá aqui, coloquei, e a outra eu não achei foto, não consegui colocar, mas fiquem aí sabendo que era assim que nós pesquisávamos antigamente, era assim que nós fazíamos pesquisa quando a gente era criança, beleza? Então, aqui a gente termina a definição. Uma coisa que eu vou fazer com vocês a partir de agora é sempre revisar isso aqui, o que é um gênero textual. Toda informação, toda produção comunicativa que a gente faz hoje na nossa língua, a gente faz usando textos, tá? Isso aí é algo normal. Toda informação, toda interação humana, social, se ela passa informação, ela vai partir de um texto, tá? E todo texto, ele está dentro de gêneros. O que são gêneros? Gêneros são uma infinidade, não tem como falar a quantidade de gêneros aqui, que tem características bem básicas de cada texto. Então, eu tenho esse gênero textual verbete, ele apresenta alguns elementos bem clássicos. O primeiro deles é saber o que é um verbete. A gente já sabe, o verbete possui elementos. Para a gente facilitar a nossa produção quando a gente for escrever, e aqui vai entrar a página 407, ou quando a gente for ler e tentar verificar, isso aqui é um verbete, isso aqui não é um verbete, precisamos ter em mente alguns pontos bem básicos. Então, a primeira coisa é, o que esse texto é? Qual é o objetivo dele? Primeira coisa, qual é o objetivo dele? Ou seja, qual é a informação que ele quer me passar? Então, o verbete, o objetivo dele é passar uma informação definindo um conceito, tá? Então, esse é o objetivo do verbete, definir um conceito de uma palavra ou uma expressão. Aqui eu tenho outro link, eu vou clicar e a gente vai para uma outra página e eu tenho aqui um verbete que fala sobre Rio de Janeiro, beleza? Rio de Janeiro é frequentemente referido simplesmente como Rio, para nós íntimos, é um município brasileiro, município que é cidade, capital do estado homônimo. Homônimo é aquele que tem o mesmo nome, tá? Situado no sudeste do país, o maior destino turístico internacional do Brasil, da América Latina e de todo o hemisfério sul. A capital fluminense porque flumen em latim significa rio, tá? Entendeu? Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no exterior, conhecida como espelho ou retrato nacional, seja positivo ou negativamente. Eu não continuarei lendo, porque a gente viu que a definição do texto é bem longa, mas eu tenho uma definição rápida do que é Rio de Janeiro, beleza? Então, a primeira ideia de qual é o objetivo do verbete? É a definição dele. Definir um conceito, beleza? Eu sei que ficou meio feito, mas vamos lá. Então, voltando à nossa apresentação, a partir de agora eu vou ficar sempre saindo da apresentação e vindo para o verbete, saindo da apresentação, vindo para o verbete, para a gente conseguir analisar bem todas as informações. Vamos lá. Agora eu vou para o módulo. Como eu escrevo? Qual é o objetivo? O que? O modo como. Como eu escrevo? Vamos lá. Primeira coisa apresentar uma definição, um conceito, que é o que eu coloquei no módulo porque faz parte. Segundo, tratar do tema indicando várias outras informações. Vou sair aqui, vou vir em Rio de Janeiro. Perdão. E um outro é colocar o índice nessas outras várias informações para facilitar e organizar a nossa pesquisa. Então vamos lá, olha só. Desculpa pela moto que passou aqui de novo. Eu vou... Aqui,
eu trato o Rio de Janeiro, o verbete Rio de Janeiro, sobre vários outros aspectos. Eu tenho a história, a geografia, a demografia, que é o estudo da composição de pessoas que moram aqui. Eu tenho a política, subdivisões, economia e estrutura urbana. Ou seja, eu tenho várias e várias formas de conceituar o Rio de Janeiro. Tem vários outros conceitos sobre o Rio de Janeiro. E para facilitar a nossa busca, se colocou o índice. Foi colocado o índice aqui pelo autor ou pela autora desse verbete. Então eu tenho um índice aqui sobre o Rio de Janeiro, sobre as outras informações do Rio de Janeiro, tá? A próxima parte que a gente tem que ficar muito, muito atento são imagens e legenda. Legenda é uma breve definição que fica embaixo da imagem. Vamos lá, olha só. Voltando ao link. Eu tenho aqui várias outras informações. Eu tenho aqui várias outras. Eu tenho imagens aqui sobre o Rio de Janeiro tratando. Olha só, é importante. A imagem precisa e tem que ser do tema do verbete abordado, beleza? Então o que eu tenho é o Rio de Janeiro, várias fotos de janeiro, e repara que eu tenho legenda aqui explicando. Eu tenho a bandeira, eu tenho essa foto com uma legenda explicando a bandeira, que é a bandeira. Eu tenho aqui a foto explicando que é uma legenda do brasão. E assim eu tenho outras fotos aqui, todas elas com legendas sobre Rio de Janeiro, beleza? O próximo aqui é identificar. Isso é muito importante. É um texto da internet. E algo que a gente tem em mente é que na internet nem tudo que está ali é verdade. Então, para que esse texto fique mais ainda confiável, a pesquisa seja mais ainda próxima da veracidade, coloque-se referências teóricas e bibliográficas aqui, ou seja, quais são as origens dessas informações. Então, a pessoa que fez esse verbete, ela usou 200 vamos lá, que é bastante coisa, 286 fontes de informações diferentes e mais 3 livros para escrever esse verbete. Então, é um texto que tem bastante peso. Além disso, isso mostra pra gente que eu tenho autoridade. Alguém aqui, a pessoa que escreveu isso aqui usou bastante referências de autoridade. São pessoas que têm conhecimento. A autoridade é a pessoa que mantém a ordem, tem um poder, mas tem que ter um conhecimento específico, seja um especialista nessa aqui. Mais para frente, no exemplo que a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês como eles usam isso no texto, beleza? Voltando aqui, acho que já posso fechar, voltar para a apresentação normal. Não posso, desculpa. Link. Não, já mostrei o que é link. Quando eu for apresentar de novo, a gente vê o que é link. Link é uma coisa muito importante. É o que separa, além de ser do verbete impresso para o verbete digital. O verbete impresso não tem link, não tem como eu clicar ali e ir para outra parte do texto ou ir para uma outra janela falando daquela informação. E é isso que é a diferença. O verbete enciclopédia digital, ele possui esses links, e esses links tornam a leitura não linear, uma leitura que eu vou do início ao fim para aquilo ali. Por quê? Porque eu posso, a qualquer momento, clicar no link, abrir uma nova janela e começar a pesquisar sobre aquela outra informação, aprofundando ainda mais o que eu estou estudando. Por exemplo, se eu estou em Rio de Janeiro e ali aparece uma citação de uma outra cidade que eu não conheço, eu posso clicar nesse link e saber que cidade é essa e voltar para minha pesquisa, beleza? O próximo aqui é a linguagem. Eu vou falar, a linguagem faz parte do módulo, sim, mas eu preciso abordar uma outra questão antes para a gente falar da linguagem, tá? Daqui a pouco eu falo sobre a linguagem, beleza? E aqui eu tenho o exemplo que a gente está usando o tempo todo, ok? Bom, próximo ponto, público. Todo texto, ele possui alguém que vai ler, que será, um texto escrito, ele possui alguém que lerá esse texto. Então, é muito importante saber para quem esse texto foi escrito ou para quem você vai escrever esse texto, para quem escreveremos um texto. Então, é importante por quê? Porque eu vou saber como eu vou adaptar a minha linguagem ali. Como assim adaptar a minha linguagem?
Vamos lá. A linguagem quais são os recursos que eu vou saber, quais são os recursos da língua que eu vou usar para escrever meu texto, tá? Por exemplo, eu vou usar aqui duas formas. A primeira é, sabendo meu público, eu sei quais são os elementos da língua que eu vou escrever. Ou seja, qual o mais próximo da variação padrão, como assim variação padrão? A variação padrão é um dialeto que nós temos em português que ela vai tentar padronizar a nossa língua. Para que o máximo de pessoas possíveis, falantes do português, sejam brasileiros ou não brasileiros, sejam pessoas residindo em outros países que falem português, que entendam português, consigam pegar esse texto, ler e entender, escrevemos o mais próximo possível da variação padrão, tá? Desse dialeto da língua portuguesa. Uma outra questão ali é o quão mais técnico esse texto vai ser ou não. Isso vai ficar também mais fácil de entender quando mostrar um outro exemplo. Porque eu posso tratar sobre um assunto da área médica, do verbete, e o verbete ser muito carregado de expressões médicas que não é qualquer um que vai entender. Alguém que tem que conhecer um pouco dessa área para ler esse verbete, tá? Uma outra questão aqui é que o verbete possui uma linguagem mista ou híbrida, mostrando, ao mesmo tempo, o texto escrito com palavras e imagens que não sejam palavras, tá? Vou voltar aqui de novo no verbete do Rio de Janeiro. Eu não vou ficar abrindo um monte de link aqui, senão vai ficar um monte de link. Perdão. Primeira coisa, é um texto que possui uma linguagem formal, uma linguagem com menos desvio possível da norma padrão, porque a pessoa que escreveu quer que o máximo possível de pessoas consigam entender esse texto, tá? É um texto que possui uma linguagem simples e objetiva, de novo, para o máximo de pessoas possível, o máximo de pessoas entender esse texto, tá? E é uma linguagem mista e híbrida, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa parte daqui, que é um texto escrito com palavras, eu também tenho imagens que não são palavras, então passando informação sobre o Rio de Janeiro. Então o texto que a gente chama de linguagem mista ou linguagem híbrida, beleza? Vamos lá. Terminada essa parte de modo, a gente vai para outros exemplos. Mas antes de outros exemplos, na página 407, a gente vai ter uma questão de como pedir para falar sobre criar um verbete sobre o texto que abre o capítulo. O grande problema aqui é que ele não vai mostrar para você como eu mostrei aqui. Os elementos, cada elemento do modo que tem que estar ali, cada elemento do gênero textual, verbete que tem que estar ali. Não, ele já vai te dar direto o conceito e os enfoques. Então, vai dar assim, a primeira coisa que você fazer é conceituar. A segunda é o primeiro enfoque, problemas das cidades na área. Então, assim, você vai ter que pesquisar sobre esse problema e mostrar o enfoque. Lembra, o teu tema já foi dado por esse exercício, então você precisa ter muito cuidado quando você tem que buscar informações sobre esse tema para escrever o seu texto. O segundo enfoque que você vai fazer é casos bem-sucedidos, então você vai ter que, na sua pesquisa, seguir esse aqui. E o último é a melhor projeção. Isso é como se fosse um roteiro para você escrever o seu verbete nesse exercício, tá? Então, reparou que eu não coloquei aqui, eu coloquei como gênero textual verbete é escrito e como gênero textual verbete é lido. Eu não coloquei aqui esse exercício. Esse exercício aqui, ele vai facilitar ainda mais, ele vai aprofundar a maneira como ele quer que você escreva. Então, quando você for escrever, você vai usar todos os elementos que eu expliquei aqui para escrever esse verbete, tá? Então, assim, o texto, o exercício já te dá quais são as várias informações que você vai trabalhar e como você vai organizar. Beleza? Bom, para finalizarmos aqui, vamos para outros exemplos. Então, assim, a gente vai analisar outros exemplos de verbete. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a linguagem é muito técnica, difícil de entendimento? Ela não é simples e objetiva, ela é objetiva apenas. Vamos lá.
eu tenho aqui um verbete, de novo, estou usando o mesmo site, para a gente entender por que eu vou mostrando esses exemplos. Porque quanto mais eu vejo que o verbete é escrito da mesma maneira, seguindo o mesmo padrão, eu vou identificando cada vez mais esse tipo de gênero. Eu vou conhecendo mais esse gênero textual. Vou ter um conhecimento mais profundo desse gênero. Então, assim, a gente não vai para a informação, a gente vai olhar a estrutura do texto. Como o texto foi construído. Quais são os modos que foram encaixados aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é: esse texto é um verbete ou não? Ele apresenta definição? Ele apresenta... Vamos voltar aqui no modo. Ele apresenta definição? Ele apresenta uma definição de um conceito? Ele trata esse conceito de várias formas, com várias outras informações? Ele cria um índice para essas informações? Ele coloca fotos e legenda nas fotos? Ele identifica a referência teórica? Possui hiperlinks ou hipertextos? A linguagem dele é simples e objetiva? Então, ou ainda, a linguagem dele é híbrida? A linguagem dele é mais técnica? Então a gente tem que ver isso tudo aqui nesse texto agora. Primeira coisa, eu vou olhar a definição. Vamos lá, definição. O coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo. Serve diretamente para a síntese proteica, conhecidos desde meados dos anos de 1960. Pertence à subfamília taxonômica Orthocoronavirinae, da família Coronaviridae, da ordem Nidovirales. A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida. Eles são uma causa comum de infecções respiratórias e brandas a moderadas de curta duração. Entre o coronavírus, encontra-se vírus causador de forma de pneumonia atípica grave, conhecida como SARS, e o vírus causador do Covid-19, responsável pela pandemia Covid-19 em 2019 e 2020. Tá. Possui definição do coronavírus. Só que é uma linguagem simples, ela não é objetiva, ela é muito voltada para o jargão técnico da área de medicina. Alguns alunos do ensino fundamental já conseguem entender porque já foram apresentadas palavras como genoma, RNA. A gente tem essa ideia porque eu passei para o ensino fundamental e eu lembro que eu vi isso no ensino médio, não vi no ensino fundamental. Então, possuem termos em latim aqui que são novos para muita gente. Então, assim, não é um texto bem simples de ler, é um texto que a gente precisa ter um cuidado, é um texto que a gente tem que abrir aqui, ó, abrir link, ver o que é um genoma. Então, é um texto que define muito bem. Próxima coisa, definiu. Vou voltar sempre aqui, ó. Então, ó, ele definiu, ele trata sobre outras informações do tema, e pior, ele trata de outras informações do tema e coloca isso numa ordem, no índice. Sim, eu tenho aqui, ó, taxonomia, origem evolutiva, sinais e sintomas, transmissão, epidemiologia. Aqui são as várias pandemias que o coronavírus já teve e está em curso, e referências. Então aqui eu tenho a questão aqui mostrando outras informações sobre esse verbete e tudo numa ordem fácil para eu entender, para eu pesquisar e procurar a informação que eu quero sobre isso. Tá? Próximo, tem foto. O autor colocou foto, a autora colocou foto e colocou legenda para facilitar a gente. Sim, eu tenho essa foto aqui que é uma tentativa de representar o vírus. Eu tenho a legenda mostrando todas as informações sobre isso. Eu tenho um hiperlink aqui que é uma classificação científica do vírus. Mais para baixo eu tenho eu tenho um vídeo aqui, ó. Eu tenho um vídeo mostrando a evolução do coronavírus durante os meses. Lembra que eu falei que a informação do Wikipedia ela não é 100% veraz, não tem 100% de veracidade? E aqui tem uma informação muito boa. Esse artigo ou sessão é sobre um evento pandêmico ou epidêmico atualmente em curso. A informação apresentada pode mudar com frequência. Não adicione especulações nem textos sem referências a fontes confiáveis. Por que ele escreveu isso aqui? Porque qualquer pessoa pode acessar a Wikipédia e modificar as informações aqui. Por isso que eu falei para vocês lá no início. A Wikipédia não é 100%... as informações aqui não são 100% verídicas.
elas podem ser o tempo todo modificadas por terceiros, pessoas que fazem entram, fazem o login no Wikipedia e mudam o texto. Tá? Sempre que forem pegar uma informação daqui, leiam e procurem outras fontes para ver se isso bate. Porque se aqui tiver informação ou em outros textos da internet, a informação estiver estranha ou falando diferente, analisa com cuidado, tá? Vai falar sobre surtos, a questão que eu queria falar isso. E aqui, ó. Isso aqui é importante. Isso aqui é referência, como eu falei. A gente vai... Desculpa, estou dando salto já. Identifica as referências teóricas dele? Identifica. Ele tem 31 referências teóricas falando sobre isso. Então, assim, é um verbete rápido, curto, mas que para ser feito foram pesquisadas 31 informações segundo o autor. Isso, como eu falei, é uma fala de autoridade, de alguém que é de especialistas na área. Isso ainda reforça, isso traz mais veracidade para mais confiabilidade para esse verbete que está sendo produzido, tá? Outra questão. Eu tenho a linguagem da internet aqui, eu tenho links, hiperlinks e hipertextos? Tenho. Eu já até usei um aqui já, que foi o Genoma. Eu tenho hipertexto, que se eu clicar aqui, ó, eu vou para origem evolutiva nos seres humanos. Então, eu tenho, além de eu acessar, de nós acessarmos esse site, que já é algo que deixa bem óbvio, que é da era digital, eu tenho a linguagem digital muito presente aqui, que ainda reforça isso ser um verbete de enciclopédia digital, tá? E para finalizar, a linguagem, a gente já falou, eu abri falando sobre linguagem, ela é bem técnica aqui, beleza? Eu vou reduzir o zoom de novo, volto aqui em outros exemplos. E o primeiro exemplo foi esse. O segundo exemplo é esse aqui. De novo, eu estou acessando o mesmo site, porque é um site amplamente utilizado por muitos alunos. Peço perdão, minha internet está um pouco lenta. Nossa. Abre. O próximo verbete é sobre a palavra quarentena. O que é quarentena? É a reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação da doença, contado a partir da data do último contato com um caso clínico ou portador, ou seja, uma pessoa que tem a doença, ou da data em que o indivíduo sadio abandonou o local em que se encontrava a infecção em Portugal. Então aqui eu tenho uma definição do que é quarentena. Então a primeira coisa, o objetivo desse texto foi... O objetivo desse gênero textual é definir? Sim, é definir o conceito de quarentena. Segundo ponto, vou pular direto para a linguagem. A linguagem é bem simples e bem objetiva, tentando alcançar o máximo possível de pessoas. Outra questão, ele possui um índice e trata essa palavra aqui, esse verbete, de várias outras formas possíveis, com várias outras informações sobre isso aqui. Próximo, possui imagens, e essas imagens possuem legendas que fazem referência, tanto a imagem quanto a legenda fazem referência ao verbete que eu estou procurando, tá? Perdão, deixa eu voltar aqui. Estou no modo. Então, outra questão, ele identifica as referências teóricas. A gente explica aqui referências teóricas. Sim, identifica, possui 9 referências teóricas para a escrita desse verbete. Então, tem referência teórica, mostrando de novo que especialistas, pessoas que pesquisaram sobre isso foram consultadas de forma... Os textos das pessoas, elas não foram consultadas diretamente, os textos delas foram consultados para reforçar. E é importante que nesse verbete aqui, ele coloca isso aqui, ó. Segundo Lesser et al., isso aqui significa e outras pessoas. Segundo Lesser et al., o termo quarentena teve origem na prática medieval de manter sem comunicação nos portos em que arribavam durante 40 dias os navios procedentes de determinadas regiões de áreas sobretudo do Oriente.
Então, eu tenho uma fala de Lesser et al. Que reforçam ou explicam, deixando bem óbvio que todo esse texto, para que serve a referência também? A referência e citações de teóricos, tanto nesse verbete, nesse verbete e nesse verbete. Esse verbete tem referência teórica? Tem, aqui, ó. Aqui, 14. Ou seja, todos os verbetes que nós acessamos aqui possuem referências teóricas, mostram pra gente que essas definições, essas explicações, esses pontos, esses posicionamentos não são vozes da cabeça do autor ou da autora. Eles foram pesquisados, eles foram tratados, trabalhados para termos esse texto. O próximo possui hiperlink e hipertexto? Possui. Eu tenho aqui, ó, hiperlinks falando sobre vários assuntos sendo tratados aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui no hiperlink indivíduo, eu tenho um verbete sobre indivíduo, que eu não vou acessar. Se eu clico aqui em etimologia e história, etimologia é a origem da palavra, onde a palavra vem, qual é o significado dela. Eu vou ser jogado para essa parte aqui, que tem uma imagem linda de Veneza, várias imagens lindas de Veneza, aqui falando sobre etimologia e história da palavra. Beleza? Então, eu tenho hiperlink e hipertexto. E para a linguagem foi a primeira coisa que eu tratei com vocês. Beleza? Vou reduzir o zoom aqui para a gente se encaminhar para a nossa. Então, gente, a aula se encaminha para o final. Agradeço a todo mundo que ficou até o final comigo, tá? Espero que tenha entendido. Espero que também esteja tudo bem. E tchau.